O mercado deve para quem tem mais idade, tá ligado? Essa foi a pergunta do Fernando Vec, né? Olá, tudo bem? Belo vídeo. O que você acha de fazer um vídeo sobre programação, mercado de trabalho e idade? Será que pessoas de 40 anos como eu conseguem migrar de carreira? Valeu, um abraço. Então, Fernando Vec, esse foi um comentário, achei interessante esse ponto aí dele, né? Vou dar aqui para vocês minha opinião, a minha vivência aí do que eu percebo no mercado e convido vocês também para nos comentários deixar a opinião de vocês aí, porque é bacana, né? A gente saber aqui, tá certo? Bom, eu na minha experiência de desenvolvedor, né, 17 anos trabalhando como programador, trabalhei em grandes, pequenas, médias empresas, enfim, a maior parte do tempo em grandes empresas, né? Uma linguagem de programação chamada Java, tá ligado? E aí, nesses anos todos, a maioria das pessoas com as quais eu trabalhei, todas eram novas, né? Assim, novo, na minha idade ou mais novo, no caso, né? Assim, não tinha, vamos supor, na época eu comecei lá com 19 anos, o cara mais velho da equipe tinha 23, então ele tinha 3 anos a mais, né? Vou pensar que, lugar por lugar que eu trabalhei, na primeira, na verdade, assim, antes dessa empresa eu fui estagiário numa outra, né? Lá tinha programador mesmo, o mais velho que tinha lá, acho que ele tinha 10 anos a mais que eu. Ele era programador Java, ele era até professor da faculdade onde eu estudava, né? Essa era uma empresa que tinha um pé muito forte no lado da pesquisa, né? Então tinha essa média. Hoje o cara vai estar com 46 e não é mais programador, tá certo? Ele é CTO de uma empresa, né? Esse que já era meu professor na faculdade lá. Então, ou seja, ele devia ter seus 32 anos mais ou menos. 32? Por aí, 29 a 32, nessa faixa etária. E ele já era professor, ele não era mais programador, né? E hoje ele não é mais programador, ele é CTO de uma grande empresa, tá certo? Nesse emprego tinha um analista também, só que esse analista não era programador, ele tinha nessa faixa aí também dos 30, né? E hoje ele tá com 40 e poucos e ele tá como gerente de projetos, tá ligado? Então aqui já dá pra gente ter uma ideia, né? Depois, quando eu saí, fui para essa outra empresa, falando já dos programadores mesmo ali, os mais velhos que tinha 23, 24 e já era arquiteto, tá ligado? Em Java, né? Essa pessoa também hoje, ela tá num cargo de CTO, um cargo grande dentro de uma empresa, tá ligado? Assim, pelo menos do último contato que eu tive, né? Depois que eu saí de lá, eu fui para uma empresa de varejo, né? Assim, na mesma consultoria, mas prestando serviço para essa empresa. Lá eu já vi umas cabecinhas brancas, pessoal mais velhinho que era programador. Porque essas duas primeiras empresas, elas eram empresas muito pequenas, né? Pequena assim, a primeira tinha 3 pessoas e a segunda tinha, sei lá, que eu convivia ali, né? 10 pessoas, vamos dizer, né? Nessa aí já era uma empresa grande lá, com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, né? E aí lá já tínhamos umas pessoas mais velhinhas, que eram programadores COBOL, que é uma tecnologia mais antiga, né? Até então eu só tinha convivido com programadores Java, que era o mesmo stack minha, e isso era 2007, 2008, 2010, né? Mais ou menos nessa época aí. Então aqui eu já vejo um ponto, né? Já dá pra gente pensar. Na programação muita gente acaba migrando, né? Que é aquela famigerada carreira. Você tem a carreira em Y, mas aqui nem seria ainda uma carreira em Y, né? Porque a carreira em Y é aquela onde você segue pro caminho de ser gerencial ou então você segue sendo técnico, né? Ora, um CTO é um cargo técnico ainda, né? Um gerente já é um cargo mais gerencial, né? Então você tem essa bifurcação aí muito clara, né? Que foi o que aconteceu ao longo dos anos. De certa forma, vamos dizer assim que o programador, ele tem muitos programadores acabam saindo da programação, sabe? E acabam migrando naturalmente para essas áreas, ou de gestão de pessoas, ou então de assumir um cargo mais executivo, né? Como é o cargo dos CTOs, né? Todos C-levels são aquilo que a gente chamava de executivo no passado, né? Hoje em dia o pessoal fala C-level, CEO, CFO, CTO. Isso aqui é o nome mais bonito, mas no final das contas são os mesmos cargos, né? Aquele cargo que antigamente se pensava executivo era uma das pessoas mais ricas ali do mundo corporativo, né? Que você pensava. Mas, enfim, né? Então, avançando um pouco mais na carreira, depois eu fui para uma outra empresa que tinha uns caras, líderes técnicos ali, eram os mais velhos na tecnologia, e eles tinham na casa dos seus... Aí eu já estava com meus 23, sei lá, e aí tinha uns caras com 25, com 35, 40 anos, que eles eram programadores, mas estavam nesse grau acima de tech lead, né? Depois eu saí de lá, voltei para essa empresa de varejo, né? E aí, nessa ocasião, veja que assim, né? Pensando nesses 17 anos de experiência,
a linguagem foi envelhecendo, a plataforma envelhecendo, as pessoas também envelhecendo, né? De modo que, se a gente for pensar nos anos mais recentes, eu trabalhei sim com pessoas Java de cabelo branco, tá ligado? Programador Java aí, seus 50, 60 anos é programador Java, tá ligado? Da mesma forma que também tive um gerente, eu acho que a pessoa mais experiente, assim, com maior idade que eu trabalhei diretamente era um gerente de projetos numa companhia de telecomunicações. Um abraço, Fred. Faz tempo que perdi o contato com o Fred. Mas ele era gerente, ele estava num cargo gerencial, ele tinha os cabelos bem brancos, acho que ele tinha entre 70 anos, mais ou menos, 60 e poucos, né? Eu sei que ele já era aposentado e trabalhava ainda. Mas, assim, né, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que aconteceu, né? Tem, por mais que o número de pessoas que seguiram programadores mais velhos, eles é bem pequeno, né? No caso da minha experiência, assim, é uma proporção bem pequena. O que mais aconteceu nas histórias foi as pessoas eram programadores, com um tempo de experiência eles saíram e foram ser gerente, foram fazer outras coisas ainda na área de tecnologia, tá ligado? Então, isso é um ponto que eu vi na minha experiência, né? Mas por outro lado também eu vejo, embora numa proporção menor, eu vejo bastante programador mais idoso, né? Eu já não sei tanto mais experiente, eu não sei tanto assim a história de vida dessas pessoas, se eles começaram como programadores enquanto eram novos e gostam, então aí até hoje, ou se eles fizeram transição de carreira depois, né? Eu não sei como é o currículo do cara, né? Por exemplo, tipo assim, uma coisa é você ter 40 anos, por exemplo, eu quando tiver 40 anos, eu vou ter 21 anos de experiência. Outra coisa é você ter 40 anos e não ter nenhuma, né? Então, é diferente, né? O currículo, todas essas coisas. Mas eu, da minha parte, pelo menos, eu não vejo, assim, um problema desse sentido, né? Que o pessoal chama de etarismo, né? Eu não vejo no mercado um etarismo, porque normalmente quando você vai tendo mais experiência, mais idade também, você vai tendo mais experiência, né? Como programador, pensando que você já tem uma carreira pregressa, né? Agora, esse movimento de migração de carreira de uma pessoa com 40 anos que virou programador, sinceramente eu não conheço ninguém, então não teria tanta propriedade assim para falar, né? O que eu vejo do mercado, por exemplo, eu trabalhei na IBM um tempo, e na IBM eles tinham lá claramente, mano, nossas vagas são abertas para qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer sexo, enfim, é totalmente aberto, né? Então não tinha essa questão aí com idade. Eu vejo muita gente comentar isso aí mesmo, que depois dos 40 fica pior para arrumar emprego e tal. Mas eu não sei até onde isso é válido para o mercado de programação especificamente, né? Eu vou descobrir daqui uns 4 anos, estou fazendo 40, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu, na minha visão particular, eu não vejo assim tanto problema, né? Eu vejo mais na questão da idade também, porque queira ou não é uma área nova, né? Assim, hoje já está, por exemplo, o Java. O Java é uma linguagem de programação específica, que já está mais experiente aí de mercado, né? Mas ainda assim ela é nova, né? Se você for ver a época que o Java estava no seu auge, era a mesma época, eu acho que é mais ou menos a época que eu entrei ali, né? Sei lá, de 2005 até 2013, 14, 15, era natural você só ter jovens programando Java, porque o Java era uma linguagem nova. Aí com o tempo, conforme você vai ficando mais velho, você tem essas caras mais experientes que nem no COBOL, né? Uma coisa que eu nunca vi foi jovem programando em COBOL. Isso aí pra nós. O cara mais novo que eu conheço que programa em COBOL, ele deve ter hoje uns seus 60 e poucos anos, né? Que eu trabalhei na época tinha 50 e poucos, tá ligado? Eu conheci um senhorzinho também, um abraço Nuno, não sei se você assiste meus vídeos, mas o Nuno, ele também era, a gente era tudo novo ali no time e tinha ele mais velho, ele programava Java, verdade, ele era programador Java, né? Só que ele era aquele cara que mexia com tudo. Tanto que nessa época ele fazia Java, ele fazia freela em JavaScript, em outras tecnologias mais recentes, né? Então aquele programador, ele era programador de longa data, né? Ele sempre tinha sido programador, e aí ele seguia programando, velho, tá ligado? Ele tava ali sempre na equipe ali, né? Então, essa é a minha visão, minha percepção, né? O que eu vejo é o seguinte, né? Se você vai fazer uma migração de carreira, tenta estudar aí uma linguagem que esteja relacionada a um setor no qual você já tem experiência. Vamos supor que você tem 40 anos e é contador. Aí você tem que olhar o que os sistemas de contabilidade, qual linguagem e tecnologia usa e estuda ela para quê? Para você concorrer a vagas para ser programador de sistemas de contabilidade. Porque aí nessa transição você vai poder usar toda a experiência que você tem, né, em outros ramos da economia para poder desenvolver software, que no mundo da programação a gente tem as habilidades técnicas, né, que são aquelas relativas a conhecer a linguagem, framework, lógica de programação, saber programar, e você tem essas linguagens, esses conhecimentos de negócio, tá ligado? Que são os conhecimentos aí da pessoa que
ela conhece o negócio da empresa, porque todo sistema ele tem aquilo que a gente chama de implementar regras de negócio. Essas regras de negócio são aquilo que está permeado na área. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver um sistema de contabilidade, eu tenho que aprender sobre os processos de contabilidade para programar. Agora, se você já é um contador, por exemplo, e aprende programação, você já chega mais pronto ali, né, para uma vaga dessa. Eu iria mais ou menos por esse caminho, né, de aproveitar suas experiências. Falando em experiência, acesse meu curso, curso jovemtranquilão.online. Lá você vai encontrar aí tudo que eu aprendi nesses 17 anos como programador, tá ligado? Várias técnicas ali e coisas valiosas aí para te ajudar a ter uma boa carreira como programador. E você ainda tem 7 dias grátis, você pode cancelar se não gostar, tá ligado? E agora o nosso próximo vídeo aqui, eu vou falar para você aqui sobre o ADS, tá ligado? Olha só, esse vai ser mais um pouquinho aqui, mais um pitaco aí sobre esse curso, que é maravilhoso, né? É uma forma para você que já sabe o que é ser programador. O ADS ele é um caminho natural aí para você, né? Então, é mais ou menos isso. A gente vai falar um pouco sobre ADS e também cibersegurança. Então, clica no card, chega mais para a gente continuar essa conversa lá.